Cara, olha só que interessante que é essa comprovação do teorema de Pitágoras, né? Que, por exemplo, se eu te der um problema assim, né? De um cara que busca um tamanho de corda para salvar o outro, né? Tá aqui um querendo uma corda para salvar um amigo. Obviamente que é o tamanho mínimo, né? Porque o tamanho máximo seria tanto faz, desde que passe esse tamanho. Então, o tamanho mínimo de corda para salvar. Bom, se eu te desse as medidas, né? Vamos supor que, sei lá, tem uma referência aqui de uma boia. Vamos supor aqui, né? Não sei como que é uma boia, mas eu acredito que seja algo assim. Enfim, tem uma boia. Essa boia a gente sabe tá sei lá, 20 metros, né? Do pier. E esse pier tem a altura de 3 metros. Cara, assim, um pouquinho de pensamento e análise, você consegue meter aqui um Pitágoras, né? E aí acabou. O problema aqui já está sanado, porque a corda que você quer é hipotenusa, né? Esse tamanho aqui é 20, a altura é 3. Aí você vai meter lá que, pô, é, é, no caso você vai ter o triângulo, né? E aí você vai jogar do Pitágoras para a distância euclidiana, né? Então você vai ter ali que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então, isso aqui. E aí, pô, se você a distância, né? No caso, seria isso aqui, né? Isso ao quadrado mais 20 ao quadrado. E aí você resolveria, seria, isso aqui daria a raiz de 409, que daria aproximadamente 20 e tantos. Bom, aí, beleza, tá no problema. Mas por que que de fato isso funciona, né? Por que o que significa isso aqui? Esse termo aqui, d ao quadrado? É d vezes d, mas beleza, é d vezes d. O que que é d, né? Opa, o que que é d? O que que é elevar ao quadrado, né? E é justamente isso que eu queria pontuar hoje, né? Que o significado disso, né? Tipo, pô, o que que significa d ao quadrado? A soma do quadrado dos catetos. O que que é o quadrado dos catetos? Olha só que interessante. Vou usar o mouse aqui para ficar melhor. A gente quer essa corda aqui, né? A gente quer essa distância aqui. Bom, se a gente seguir com o Pitágoras, né? Com o teorema de Pitágoras e o triângulo retângulo, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Vai ficar azul ali, mas tá bom. Vamos só botar essas cores aqui. A gente vai ter mais ou menos isso aqui, né? Vamos só ajeitar, porque eu não... Aqui é mais difícil, né? Que não é um aplicativo. Enfim, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, né? A corda, tal, a relação ali da corda com um triângulo retângulo. Agora, olha só que doido, né? Que vai ficar. Se a gente clonar esse cara aqui, fazer mais três versões dele aqui, três clones deles aqui. Então, vamos pegar esse aqui. Na real, vamos. Esse aqui. Negócio ali. Vamos clonar ele aqui, né? Que vai ter. No caso, eu já tô indo já já tô resolvendo, mas enfim, a gente vai clonar isso aqui 4 vezes. E qual é a ideia de clonar 4 vezes? Antigamente, né, não tinha números, assim, não era. Não é que não tinha números, mas não trabalhava com números, com essas distâncias, como se fosse uma régua numerada, não tinha muito isso. A galera era mais por proporção, por comparação. E uma das coisas que apreciavam muito na comparação era o quadrado perfeito, porque, enfim, ele é uma figura bem simples, né? Eles são lados iguais, então já resolve muita coisa, né? Se tiver lado diferente já fica mais chato. Então, qual é a ideia aqui? Bom, o quadrado perfeito tem 4 lados, né? Então, será que a gente conseguiria criar um quadrado com esse triângulo retângulo? Então, é por isso que tem quatro, por isso que a gente vai precisar de quatro, né, triângulos retângulos, né? Porque aí a gente pode pegar isso aqui e ir organizando eles, juntando pela hipotenusa, né, pela distância da corda. E olha só que interessante que vai surgir.
Ou simplesmente aqui unir todos pela corda, tá? Pela distância ali da corda. Provavelmente não vai ficar tudo certinho não, porque, enfim, mas olha só. Bom, a gente vai ter uma figura mais ou menos assim. Dois quadrados perfeitos, né? Se você for ver legal. Tem um externo, grandão, e um interno consequente dos quatro triângulos retângulos, né? Agora, olha só. Essa área aqui, se você for ver, qual é a área desse quadrado aqui? Né? Desse quadrado maior. Ela é a área desses quatro triângulos retângulos aqui, tá? Então, vamos botar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Mais essa área vazia, né? Essa área desse quadradão aqui vazio. Então, vamos desenhar aqui um quadradão maior. Ela é simplesmente 4 triangulinhos menores, né? Mais um quadrado menor aqui. Mas beleza. Ainda tá ruim de comparar, né? Porque você vai comparar um quadrado maior com 4 triângulos retângulos mais um quadrado menor. Então, qual é a ideia agora, né? Como é que a gente tenta simplificar isso aqui? Bom, se eu vou clonar ele aqui. Se eu não alterar nada aqui dentro, se eu não alterar nada, se eu apenas mudar ordens aqui, você concorda que vai ficar tudo igual? A área vai continuar isso aqui se eu não acrescentar nem remover nada? Porque, sei lá, por exemplo, um exemplo bem grosseiro, tá? Mas digamos que eu tenho aqui um copo, um saquinho, qualquer coisa. E aí eu tenho, tipo, uma bolinha aqui e uma bolinha aqui, tá? Você concorda que se eu pegar essa bolinha vermelha aqui, essa bolinha rosa, salmão, sei lá, e botar no lugar da azul, trocar de lugar, trocar o verde, trocar elas de lugares, de posição, botar uma do lado da outra e tal, no final esses aqui vão continuar o mesmo? Tipo assim, o peso vai continuar igual, talvez mude a distribuição, mas assim, o conteúdo dele vai ser o mesmo. Vai ser 3 bolinhas coloridas, da mesma cor ainda. Então, essa é a ideia, né? É a preservação da área aqui, né? Que é... Vamos pegar aqui e olha só. Vou tirar essas hipotenusas daqui, né? Essas cordas aqui, essas linhas de dentro. A gente vai ter isso aqui, né? Que é esse quadrado maior. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esses 4 triângulos retângulos, né? E olha só que interessante. Eu vou juntar ele em pares, tá? Então, ó. Vou juntar esse cara aqui em par com esse. E vou fazer outro, né? Porque como a gente tem dois, eu vou excluir esses dois aqui. Então, juntei, né? Os 4 triângulos retângulos. Beleza. Vamos ir mudando as ordens? Não vamos, né? Porque a gente vai demorar muito. Mas, enfim. Se a gente fosse trabalhando aqui, mudando as imagens, a gente poderia chegar em algo assim, ó. Quer ver? Se a gente botar esse cara aqui, pegar esse cara aqui e colocar esse cara mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui. Olha só que interessante que a gente tem. Obviamente, não liga muito pra ficar muito alinhado não, porque eu dependo de pixels, né? Mas olha só que interessante. Esse quadrado eu vou até pintar de branco, porque como é só uma área e vai ficar melhor a visualização, não tem problema, né? A gente conseguiu sair dessa comparação aqui, tá? Para essa comparação aqui. O que seria essa comparação aqui? A área vazia que está aqui, que é essa área zona vazia aqui, primeiro que esse quadradão maior, isso aqui se manteve, tá? Isso aqui se manteve. O quadradão maior é igual a 4 triângulos retângulos mais uma área vazia. Só que agora olha que interessante. Essa área vazia se dividiu em duas. Então, se a gente pegar isso aqui e dividir em duas, tá? Vamos botar aqui. No caso é somando, né? A gente tem essa área
Aqui, a gente tem... Agora a área vazia tem duas, são duas, né? Então, bom, se a gente pensar um pouco aqui, essa área vazia é igual a essas duas áreas vazias, certo? Porque essa área grandona é igual a 4 triângulos retângulos mais uma área vazia. Aqui é um quadrado maior, 4 triângulos retângulos, mais, no caso, duas áreas vazias que tem que dar essa área vazia aqui, porque eu não alterei tamanho de nada. Então, aqui que mora a sacada aqui, né, do Teorema de Pitágoras. Olha só, se a gente apagar isso tudo aqui, vai ficar... Porque, né, os 4 triângulos ali são iguais e essa área tem que ser igual a essa. Olha só agora que interessante. Se a gente pegar e botar isso aqui, beleza, saiu tudo destruído. Aqui, botar aqui, ó, igual. A gente basicamente monta o Teorema de Pitágoras com isso aqui. A gente diz, porque lembra, olha só, eu vou cortando um pouco as palavras, né, mas enfim. Isso aqui, quem é esse cara aqui? Essa área vazia maior é essa aqui. Vou até pintar de marrom. É essa área aqui, né? Então, vamos agrupar. Quem é essa área aqui? Olha só agora, que doideira. Essa área aqui, por visualização, vou pegar esse quadradinho maior e vou dizer que que ele é esse quadrado verde aqui, tá? Vou até pintar de verde aqui, ó. Você tá vendo que esse lado verde, como é um quadrado perfeito, esse lado é verde e esse lado é verde. Então, esse quadrado aqui é verde, né? E esse quadradinho menor aqui é azul, seguindo a mesma lógica. Olha só agora. O que é um quadrado, né? Vamos dar nome aos bois, né? Se a gente fosse nomear, a gente poderia chamar esse lado aqui sei lá, como eu quero a distância da corda e tal, vamos chamar ele de C, tá? E aí, por os lados, você chama do que você quiser. A gente pode chamar aqui o lado verde de A e o lado azul de B, só para ficar mais clara a forma. Um quadrado, a área de um quadrado é medida por um lado vezes o outro, certo? Então, se esse lado aqui, se esse quadrado aqui é C, a área desse quadrado, né? No caso, um lado dele é C, né? Porque se você for ver aqui é C, C, C e C. Então, um lado dele é C. Se é C vezes C, isso aqui é a mesma coisa do que C ao quadrado. Porque é um lado vezes o outro. Um lado vezes o outro, C ao quadrado. E, analogamente, o lado verde também é igual. Né? O A e o A, no caso aqui é A e A, né? Porque são lados verdes, o lado verde eu denominei de A, então é A ao quadrado. E aqui também é B e B, porque eu chamei o B aqui, né, eu chamei o azul de B. Então vai ser B ao quadrado. E olha o próprio teorema de Pitágoras aqui, ó. O que ele diz? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se a gente pegar aqui, vamos pegar uma imagem aqui desse triângulo retângulo, o que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que a soma do o quadrado da hipotenusa. Quem é o quadrado da hipotenusa? É um quadrado de lado igual à hipotenusa. Então seria um quadrado mais ou menos aqui assim. Aqui não precisa, não se importa muito com detalhe não. É igual a soma do quadrado dos quadrados dos catetos, né? Então, dos quadrados dos catetos são quadrados feitos pelos catetos. Entendeu? Então, essa é a ideia do Teorema de Pitágoras, né? Daqui que sai. Ele diz que se eu tiver um quadrado perfeito de um lado do triângulo aqui da hipotenusa, de um triângulo, né? De um triângulo retângulo, a área desse cara aqui vai ser a mesma da soma desses dois caras.
Então, isso aqui é maravilhoso, né? É muito interessante pensar nisso aqui. Uma parada que a gente sempre viu na escola: C ao quadrado é igual ao quadrado B ao quadrado, mais B ao quadrado, mas não sabia muito o que é elevar ao quadrado, né? Que é basicamente você pegar um número e é como se ele fosse a área de um quadrado perfeito. Então, isso é muito interessante. E, enfim, agora, beleza, isso aqui responde. Nem responde, né? Mas acaba dando uma resposta que nem era do problema, que era o tamanho da corda, né? E a gente pegou uma resposta aqui da onde sai o teorema de Pitágoras. Mas por que que é importante? Porque a distância euclidiana, a distância em uma linha reta de um ponto a outro, ela é simplesmente vou botar d, né, de distância, é igual a raiz de um ponto ao quadrado ao outro ponto ao quadrado, né? Falando a grosso modo, né? De um lado ao outro quadrado. E isso é exatamente como se fosse um algebrismo sobre o Pitágoras, né? É como se eu pegasse aqui o teorema de Pitágoras e fizesse uma solução algébrica, fizesse um movimento algébrico aqui, né? Que eu simplesmente vou passar esse 2 aqui, essa potência, para lá em raiz. Então vai ficar exatamente isso aqui, ó, a distância euclidiana. E o que, que seria isso aqui, né? O que, que seria tirar a raiz? O que, que a raiz responde? Quando você bota um número na raiz, no fundo você está falando assim, cara, eu vou até exemplificar aqui para ficar melhor a visualização. Vamos botar aqui um retângulo, tá? Um retângulo de lado 5, de altura 5 e de largura 20. Beleza. O que que, quando você tira a raiz, na real, a área desse triângulo retângulo é 100, né? Porque é 20 vezes 5. Beleza, 100. Se eu pegasse essa área aqui e falasse assim, cara, qual é a raiz de 100? Bom, a raiz de 100 é 10, né? 10 vezes 10 é 100. Mas o que que significa a raiz de 100? Se aqui deu 100, por que que eu tirei a raiz e deu 10? O que que é a raiz? A raiz, ela é a base de um quadrado perfeito. A base é igual a todos os lados, né? Porque como é um quadrado perfeito, então os lados são iguais. Mas, por definição, a raiz é a base. E o que que seria isso? Como é que dá 10? Tirar a raiz seria a gente pegar esse retângulo aqui e ir comprimindo ele até os lados serem iguais, ou seja, ele vai formar um quadrado perfeito. Então, se a gente pegasse nesse caso, é um retângulo, ele é maior, né, do que um lado é maior que o outro, a gente vem comprimindo esse lado maior e aumentando esse lado menor, até que eles formem lados iguais. Então, se a gente vier diminuindo 20 e aumentando 5, a gente vai chegar num quadrado de lado 10 por 10, né? No caso aqui, né? Um quadrado 10 e de lados 10. Então, por isso que a raiz quadrada de 100 é 10, por exemplo. Porque você vai pegar uma área de 100 e vai transformar ela num quadrado perfeito. E aí, a resposta é o comprimento da base desse quadrado perfeito, né? Que no caso, como é um quadrado perfeito, a base é igual ao lado, que é igual a cima, que é igual ao outro lado. Então, enfim, mas a resposta é essa base. Por isso que é raiz, né? Dá para pensar que a raiz é como é baixo na planta, né? A gente costuma lembrar logo da raiz da planta, é algo por baixo, né? Então, ali um alicerce, uma base, né? Então, essa é a ideia da raiz quadrada, né? Você tirar a raiz quadrada de um número, por exemplo, 49, você pode imaginar um retângulo de área 49, e aí você tirar a raiz quadrada dele é você imaginar um quadrado perfeito de área 49 e você pegar um lado embaixo, né? Você pegar a base dele, o comprimento da base dele. Então, essa é a ideia de tirar a raiz quadrada. E por que funciona aqui, né? Qual é a ideia? Se você tem isso aqui, se você tem essa distância aqui, que no caso é o contrário, né? Aqui, qual é a ideia, né? Por que funciona aqui? Se você pensar, isso aqui, essa base aqui, na real pode ser melhor, eu posso até pegar isso aqui. Eu vou jogar aqui, ó. Vou ver se eu consigo. Vou apagar esse cara aqui só pra. Pera aí. Vou apagar aqui rapidinho.
Mas, ó, eu consigo jogar esse cara aqui ali, tá? E aí, por que que funciona, né? Vamos só apagar isso aqui para não confundir. Deixa só o lado ali. Por que que funciona? Porque eu simplesmente peguei eu defini que essa área vazia, ela é igual a essas duas aqui, a soma dessas duas aqui, né? B e A. Eu tô apontando com a mão, mas, enfim. B e A. Aqui em cima, certo? Essa área vazia é igual a essas duas. Por que que funciona? Porque essa área vazia já é esse quadrado aqui vazio, essa área vazia, que é um quadrado perfeito, ela já é a soma dessas duas. Então, quando eu faço isso aqui, esse D, o que que eu estou falando aqui? No caso, quando eu faço esse D ser igual a raiz da soma dessas duas, eu estou dizendo que eu quero a base, calma aí, eu quero a base de um quadrado perfeito, tá? Que respeite, né, que preserve a área dessa soma aqui, tá? Então, essa soma aqui vai ser esses dois quadradinhos. Verde, o A ao quadrado, B ao quadrado. Vai ser esses dois quadradinhos. Eu vou somar, vai dar um quadrado maior, né? Tirar a raiz, eu vou tirar a base desse quadrado maior. A gente sabe que se somar esses dois, é, é, pelas comparações, somar esses dois vai dar esse maior, né? Vai dar esse quadradão maior. E eu tirar a raiz, eu quero pegar a base desse quadradão maior. E quem é a base desse quadradão maior? É simplesmente a distância. Entendeu? É exatamente a hipotenusa que eu fiz. Porque lembra que quando eu fiz isso, eu criei um quadrado usando hipotenusas? Então ela sendo a base, eu conectei uma aqui do lado, uma aqui em cima, uma aqui do outro lado, que é no caso esse quadrado aqui, né? Eu peguei essa base principal, que é essa daqui, e aí eu conectei uma aqui, uma aqui e uma aqui. Ela se tornou a base. Quando eu tiro a raiz quadrada dessa soma aqui, eu sei que essa soma, a soma desses quadradinhos vai dar esse quadrado maior, que é esse quadrado marrom aqui. Quando eu tiro a base, eu tiro exatamente essa hipotenusa. Então é por isso que funciona, entendeu? Eu pego a base do quadrado perfeito dado pela soma dos quadrados dos catetos. Então, pela soma, se eu pegasse um quadrado perfeito aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo limpar um pouco essa tela para exemplificar. Se eu pegasse, por exemplo, um quadrado perfeito, cadê? Não era para eu ter apagado esse aqui. Se eu pegar um quadrado perfeito aqui embaixo, né? Se eu pegar um quadrado perfeito aqui embaixo e um quadrado perfeito aqui na esquerda, né? Nessa altura e nessa distância, a soma deles dois vai dar um quadrado perfeito aqui em cima da hipotenusa. Se eu tirar a raiz, eu pego a base desse quadrado perfeito. Então a raiz quadrada da soma é essa própria hipotenusa. Então é por isso que dá certo. Essa é a maneira de provar, né? O teorema de Pitágoras e a distância euclidiana que nasce, né, no teorema de Pitágoras. Então dá para usar o mesmo conceito aqui para provar os dois. Com a adição da raiz quadrada, mas enfim. Essa foi a ideia, né?